Vamos aprender sobre dízimos e ofertas no tempo da graça. 2 Coríntios 9. 2 aos Coríntios, capítulo 9. Eu vou ler a partir do verso 6. Amém? Eu vou ler apenas 2 versículos para a gente poder dar a introdução. Diz assim: lembrem-se, verso 6, 2 Coríntios 9. Aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Verso 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com... Fechei teus olhos, vamos orar, pedir graça ao Senhor, sabedoria, discernimento. Pai Santo, a tua palavra é poder e vida para todo aquele que crê. Neste momento, Pai, suplicamos a tua sabedoria, o teu entendimento, que venha a tua luz sobre nós, a tua revelação, a verdade que está na tua palavra sobre este assunto. E nos transforme, nos converta, nos humilhe, nos faz mais parecido contigo, Senhor. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, limpe-nos, lave-nos, ó Pai, nos liberte pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Faz, ó Pai, da tua igreja uma igreja santa, uma igreja mais preocupada com as coisas do teu reino, Pai. Faz, ó Pai, com que sejamos mais espirituais. Faz que sejamos, ó Pai, mais liberais, mais cheios de amor, uns para com os outros, para que o mundo possa ver, Pai, que o Senhor está em nós e nós estamos em Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém, queridos? Eu vou começar esse assunto, mas eu sei que não vai dar para terminar hoje. Então hoje eu vou dar muito mais uma introdução. E na próxima sexta-feira eu vou continuar. Nós temos visto aí na TV, na mídia, nas redes sociais, muitos pastores falarem sobre dízimos, ofertas, contribuições. E isso tem levado as pessoas a ficarem questionando o porquê de tanta coisa relacionada a dinheiro dentro dessas igrejas. E aí nós, como igreja evangélica, temos uma obrigação, queridos, de trazer a verdade, a luz da verdade sobre esses pastores, sobre essas igrejas, e o que de fato a Bíblia ensina sobre contribuições. E eu sei que eu não tenho o costume de pregar sobre esse assunto. Que você, acho que tem pessoas aqui que nunca me viram pregar sobre esse assunto, principalmente os novos convertidos. Porque eu creio profundamente que a nossa igreja, ela é uma igreja liberal. Ela é uma igreja pautada no amor, na liberalidade, na generosidade. Mas nós precisamos estar pregando, ensinando, como eu falei, por causa até mesmo dos novos convertidos. E aí eu sei que, como pastor, eu preciso levar a verdade sobre o que de fato temos que fazer com relação a dízimos e oferta. O que a Bíblia ensina? Existe hoje muitas vezes preconceitos, enganos, pessoas que se levantam muitas vezes criticando, julgando, falando mal, exatamente porque as pessoas não entendem, não compreendem de fato o que é de Deus e o que não é. E eu sei que uma das maiores armas de Satanás, ela surge exatamente nisso, na ignorância. Porque quando o povo não tem entendimento, quando as pessoas não sabem, não conhecem, o inimigo se aproveita para levantar todo tipo de escárnio, de calúnia, de contendas. Então, hoje, com a propagação do liberalismo, do relativismo e tantas outras distorções da palavra de Deus,
Eu sei que se levantam muitos pastores, muitos falsos mestres, a Bíblia já alertou sobre isso, segundo as suas próprias concupiscências. Esses pastores que se apostataram da fé e fizeram da fé uma fonte de lucro. Então eu quero aqui, primeiramente, falar desse extremo que está acontecendo hoje. A doutrina da prosperidade hoje, pelas igrejas neopentecostais, tem levado a muitas pessoas à ruína, a sofrimento e à dor. Homens que são maliciosos, gananciosos, homens que usam a fé como fonte de lucro, homens que abusam da religião para enganar os seus membros, homens que extorquem as pessoas seus bens, homens com suas lábias impressionam, homens com seus rituais, sincretismo, cheio de sincretismo religioso, induzem as pessoas a darem tudo o que têm, homens que distorcem a palavra de Deus, muitas vezes tentando barganhar com Deus, com seus dízimos. Então elas fazem muitas vezes do dízimo, do ato de contribuir, uma moeda de troca. Deus, eu vou te dar isso aqui e o Senhor vai ter que me dar isso aqui de volta. Então hoje é um toma lá, dá cá. Eu vou dar o dízimo para que Deus me dê alguma coisa. E aí, homens que se dizem ser de Deus, usam a própria Bíblia, com versículos e passagens distorcidas, para justificar de forma leviana a forma de cobrar. E outros, por ignorância, até de contribuir, trazendo prejuízos terríveis para a vida das pessoas. Terríveis. Muitos chegam até, líderes, chegam a usar de ameaça. Dizendo assim, olha, se você não dizimar, Deus vai te castigar, viu? Você já ouviu isso? Se você não dizimar, vai vir um devorador, um cortador, um migrador, um destruidor, e você está debaixo de maldição. Você já ouviu isso? Então, pessoas que distorcem a palavras, quando não, elas ofendem as pessoas, chamando até elas de ladrões. Homens piedosos, mulheres piedosas, que estão muitas vezes dentro dessas igrejas, que ao invés de serem ensinadas corretamente, são subjugadas. Quando não, alguns líderes chegam ao absurdo de dizer o seguinte, rapaz, é o seguinte, se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Aí é o absurdo. Se você não der o dízimo, você perdeu a salvação. Quando não, são excluídos rolos de membros. Tem igreja que faz isso, irmão? Tem. Se a pessoa não der o dízimo, ela não é crente. Ela é excluída do rol de membro. Elas são proibidas de ceiarem. Sabia disso? Vai tu dar o dízimo? Não. Olha aí no cartão dele, ele deu? Deu não, não vai ceiar não. Está em pecado. O diabo está dentro dele, ele está com o devorador nos couros, ele não vai ceiar. Você já ouviu isso alguma vez? Membros que são proibidos da ceia e de serem batizados. E muitas vezes chegam ao escândalo, irmão, pasmem, de colocarem o nome desses membros em um flanelógrafo. Dizimistas inadimplentes. Aí tem lá, expondo o nome das pessoas que não são dizimistas. A pessoa olha aí, rapaz, o diácono Beltrano, rapaz, como é que pode? O levita Cicrano, aí tá lá, as pessoas passam por ridículo, vexame, mas tem, eu estou falando isso, irmão, porque existe. Já melhorou, porque a palavra tem sido pregada, mas existe. Então, esse é só um dos extremos das pessoas que fazem menção do dízimo de dia de hoje, de uma forma totalmente errada. Aí fazendo que a palavra de Deus seja distorcida. Isso é um dos extremos. Mas tem um outro extremo. Qual é o outro extremo, pastor? Qual é a outra ponta desta corda? São os antidizimistas.
São aqueles que não concordam com nenhum tipo de contribuição nas igrejas. São aqueles que têm pavor só do nome dizimista, já se treme todo e diz, rapaz, isso é cor do cão, isso é um bando de ladrão safado, não é para dizimar não, isso é cor do diabo, é o outro extremo. Eles são totalmente contra a forma de contribuição através de dízimo. Não querem nem ouvir falar, levando as pessoas a acreditarem que ao dar o dízimo estão sendo enganadas e roubadas. E eu vou chegar lá nesse outro extremo. Eles fazem uma generalização e fazem afirmações contra a igreja, contra seus membros, contra seus ministros. Eles fazem com que a igreja seja defamada, uma instituição como a igreja, que é uma igreja séria, ele coloca todo mundo num bojo. Independente de quem seja o pastor, se é uma igreja tradicional, se é uma igreja relevante ou não. Nós sabemos que existem falsos pastores, é verdade. Falsos mestres, homens mal intencionados. Mas nós também sabemos que existem igrejas sérias, homens de bem, pastores segundo o coração de Deus. Mas esses antidizimistas, eles generalizam, levando as pessoas a desacreditarem na instituição igreja como ela é hoje. E eu creio que quando eles fazem isso, eles cometem um tão grande pecado quanto aqueles que dizimam e ofertam erradamente. Mas enfim, afinal, quem está certo? Devemos ou não contribuir com o dízimo? É esse o questionamento. É um assunto delicado? É um assunto polêmico? Muito debatido? Mas enfim, é da lei ou é da graça? E aí para nós começarmos, não há como falar de dízimo sem não começar pelo Velho Testamento. É impossível. Nós temos que ir lá para Gênesis, abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 14. A primeira vez onde a Bíblia se refere à palavra dízimo. Gênesis. Hoje é doutrina e nós vamos aprender. Vamos lá começar. Gênesis 14, verso 18. Gênesis 14. Verso 18. Quem encontrou? Quem pode ler para mim? Até o 20, em voz alta. Quem pode ler? Então, Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Rei Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Preste bem atenção. Isso aqui era antes da lei. Vamos entender o dízimo um pouco agora dentro da lei. Primeira coisa que temos que entender sobre dízimo é que não existe só uma forma de dízimo na lei. Existiam várias formas de dízimo. Temos que entender que quando falamos de dízimo, ele se trata de uma forma de culto, mas também de uma forma civil. O povo judeu, ele dizimava tanto como uma forma religiosa, como também uma forma civil, como cidadãos, para que houvesse mantimento. O povo judeu, nesta época aqui, eles não tinham um rei. Aqui era a teocracia, era Deus que reinava sobre eles. Então aqui nessa passagem, nós vamos ver agora, Deus levando o povo a dizimar. Em Números capítulo 18, do verso 21 a 24, Deus está ordenando o povo a dar o dízimo para sustento dos levitas. Está lá, não vou ler por causa do tempo. Em Deuteronômio 14, do 26
ao 27, está lá o dízimo como uma ordenança para um festival, uma comemoração. E em Deuteronômio 14, 28 e 29, está lá o dízimo de uma outra forma. Qual, pastor? Que era dado aos pobres. Os pobres iam se alimentar com aqueles dízimos. Sim, pastor, tudo bem, é o dízimo da lei, mas hoje, vale para a nova aliança ou é só a coisa da lei? Primeira coisa, temos que entender onde começa a nova aliança. Quem sabe dizer? Quando começou a nova aliança? Porque se é da nova aliança, nós temos que saber quando começou a nova aliança. Onde ela começou? Quando começa o Novo Testamento? Ah, pastor, o Novo Testamento começa em Mateus capítulo 1, verso 1. Sim ou não? Sim ou não? Olha. Ah, pastor, pelo que eu sei, pelo que eu vi, a nova aliança começa lá em Mateus. Não, gente. Nós temos que entender que a nova aliança começa com a morte de Cristo. É quando Jesus, o testador, foi morto. E o seu sangue, o sangue da nova aliança, foi aspergido. Foi derramado. É ali que começa. Nós temos que entender a nova aliança, o Novo Testamento, com a morte de Cristo e com a sua ressurreição. Quando o Espírito Santo começa a atuar no meio do povo, aí sim, aí está a nova aliança. Ele diz, aqui está a nova aliança no meu sangue. O sangue dele seria derramado e ali se daria início à nova aliança. Por que a pessoa está dizendo isso? Porque tem muitas pessoas que usam versos do Novo Testamento para defender o dízimo. Principalmente dos evangelhos. E eu vou chegar lá. Por exemplo, abra só em Mateus 23, 23. Mateus 23, 23. Encontrou? Façam estas coisas sem desprezar aquelas. Quem falou isso? Quem falou isso? Jesus. Ele estava criticando os fariseus, porque eles davam o dízimo da hortelã, do cumim, mas eles estavam negligenciando o mais importante da lei, que é o amor, a misericórdia. Aí as pessoas, pastor, está aqui. Jesus está defendendo o dízimo. Não, ele não está defendendo o dízimo. Ele está criticando os fariseus pelo fato de não amarem, de não terem misericórdia. E como eu falei, aqui ainda é Velho Testamento. Aqui ainda é a antiga aliança. Quer ver mais? Jesus constantemente ele trazia mandamentos que estavam relacionados à vida dos judeus. Lucas capítulo 1, verso 15. Você vai ver lá o anjo Gabriel aconselhando. Abra sua Bíblia. Lucas. Vamos lá? Lucas. Vamos ler. Capítulo 1. Lucas 1. Diz assim. Eu vou ler a partir do verso 13. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida.
Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Agora o verso 15. Pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes o seu nascimento. Então você vai ver aqui o que? O anjo Gabriel, levando a João Batista, no Novo Testamento, vamos dizer assim, né? No Novo Testamento, a cumprir ou a fazer um voto de quê? Nazireu. Como é que pode o Novo Testamento, uma doutrina do Antigo, o voto nazireu? E aí nós temos que praticar então o nazireado? Não. Essa doutrina, essa questão está relacionada a quem? Ao povo judeu. Vamos ver mais? Se você for ler Lucas 2, 21, você vai ver Jesus sendo circuncidado conforme a lei. Está lá Jesus sendo circuncidado. Lá em Lucas. Lucas 2, 22, Maria vai se purificar, como está lá em Levíticos 2, 4. Então, você vai ver logo depois os pais de Jesus oferecendo sacrifício de 2 rolinhas, como se encontra lá em Levítico 12, 6 e 8. Então, todas estas coisas está envolvida apenas para os judeus, para o povo judeu. Se você for ler Mateus 8, 4, Jesus ele purifica os leprosos e depois ele manda que os leprosos vá se apresentar ao sacerdote. Por quê? Porque Levítico estava lá, era uma ordenança. Ordenança. Se você for ler Mateus 26, 17, Jesus vai dar uma ordem aos discípulos. Fazerem tudo como está lá em Êxodo 12, 1, 27. Então, há mandamentos, mesmo nos evangelhos, que não diz respeito à nova aliança. Mas está lá. Mas não é uma doutrina. Não é um mandamento para a nova aliança. Grave isso. Então, o texto de Mateus 23 não pode ser uma base para nós afirmarmos que o dízimo é um mandamento, é uma obrigação para os nossos dias. Aprenda isso. O que é de fato a antiga aliança? O que de fato é a nova aliança? Aprenda. Ah, pastor, mas tem um texto agora que o senhor vai ver que vai dar base para a gente trazer o dízimo, a casa do tesouro, porque senão o devorador... Espera ainda, segura esse aí. Vamos logo para Hebreus 7. Hebreus capítulo 7. Você encontrou? Amém? Texto bastante conhecido, bastante usado por aqueles que defendem o dízimo como uma obrigação, como um mandamento. Esse Melquisedeque, verso 1, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando esse voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, nem princípios de dias, nem fim de dia. Feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Considere a grandeza deste homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebamos o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão.
Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Davi, recebeu o dízimo de Abraão e o abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são os homens mortais. No outro caso, é aquele de quem declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe o dízimo, entregou-os por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Então preste bem atenção aqui esse texto do autor aos Hebreus. Ele está narrando um fato, uma história. Mas você não vai ver em momento nenhum ele fazer disso um mandamento ou um imperativo. Momento algum. Ele está contando uma história, está narrando apenas um acontecimento. E não tem muitos elementos aqui. O que nós vamos ver aqui? Um homem chamado Melquisedeque, o dízimo em forma de uma bênção. Então, se ele não narrasse esta história, esse texto narrativo, ele não teria um sentido. Ele está contando o que aconteceu. Ele está narrando um fato. Então ele tem que citar os fatos ocorridos. Mas em momento nenhum você vai ver uma prescrição de uma ordenança. O autor aos Hebreus, ele não vai dar, porque a palavra dízimo como uma ordem, como uma doutrina, porque ele está apenas narrando um fato histórico. Ele tinha que seguir esta linha, essa narrativa, porque foi algo que aconteceu. Agora, não podemos fazer disso algo como uma obrigação, como algo ordenado por Deus. Não há como fazer disso, não há. Não há um imperativo. Senão vamos imaginar, se de fato isso aqui fosse um imperativo, uma obrigação, ele teria que no mínimo dizer assim como nós fazemos hoje, ou como nós devemos fazer, ou como nós somos hoje ordenados. Não tem. Em momento algum, não tem. Ele vai narrando um fato, uma narrativa, um imperativo, uma frase. Mas ele não vai, de maneira nenhuma, nos dar um mandamento. Isso seria o suficiente. Faça hoje igual a Abraão. Vamos cumprir agora o que ele está fazendo. Essa é a prática da igreja. Ou como nós fazemos hoje, não. Ele vai só citar o fato, ele vai narrar a história e pronto. Mas não podemos pegar esse texto e dizer que o dízimo é um mandamento, é uma obrigação. Não tem. Eu já falei aqui outras vezes, você não vai encontrar na Bíblia, no Novo Testamento, um mandamento para dizimar. Você vai correr doido por todos os lados e não vai encontrar. Peraí, ainda, pastor, você está dizendo que não é para dizimar? Segura aí. Eu estou só enchendo a tua bola. Daqui a pouco eu furo ela. Ai, que coisa boa, não vou mais dizimar, a igreja não vai mais dizimar. Segura aí. A graça é graça. Jesus conhece os nossos corações, irmãos. Ele conhece. Os antes dizimistas, eles só pregam para não dizimar, mas eles não ensinam a graça. Eles não ensinam como deve ser feito. Isso é o grande mal. Não dizime, era da lei, Deus não mandou, não tem no Novo Testamento, realmente não tem, Deus não mandou. Mas e aí? Como se sustentava a igreja antigamente? Como os irmãos agiam? Como eram as contribuições? E agora que nós vamos ver. Preste bem atenção. A verdade é que o dízimo é um assunto que é pouco tratado no Novo Testamento. Então eu li aqui algumas poucas passagens, mas de respeito principalmente ao povo judeu. Então, pastor, como é que é a contribuição na igreja? No Novo Testamento ensina a prática do dízimo, pastor?
Não, no Novo Testamento, nenhum parâmetro mínimo vai estipular a forma mínima para você contribuir. 10%, não tem. 5%, 12%, não tem. Você vai procurar e não vai achar. Ah, pastor, o mínimo não é 10%? Não tem, irmão. Agora nós vamos ver como é que é a igreja. Como é que se mantinha a igreja. Como é que vivia os cristãos. Qual era a base que eles usavam para se manter. Então agora eu vou falar para nós. Para o nosso tempo, para a igreja. Paulo ele vai organizar uma coleta para os necessitados lá da Judéia. E em duas epístolas, as duas epístolas de Coríntios, vai trazer algumas referências sobre esta coleta. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 16. Vamos ver aqui agora como é que funciona a coisa. 1 Coríntios capítulo 16.